Good morning, students! Ou good afternoon, ou good evening. Não importa a hora que você estiver assistindo. Hello! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algo que limita bastante o speaking, a fala de estudantes de idiomas. Hoje nós vamos falar sobre sotaque. E porque você tem que parar de se preocupar com o seu sotaque quando estiver falando uma segunda, terceira, quarta língua. O sotaque ele é uma característica da fala que sempre vai existir. Por exemplo, no português, Brasil é enorme, vamos falar do português brasileiro. O Brasil é enorme, as regiões têm sotaques diferentes. E dentro das regiões, os estados têm sotaques diferentes entre si. Deixa eu usar o exemplo do Nordeste, por exemplo, de onde eu sou. Eu nasci em Pernambuco, mas agora eu vivo na Bahia. E eu consigo sentir muito claramente a diferença do sotaque de Pernambuco e o sotaque da Bahia no português. E são países. E são estados que estão bem próximos. Ainda assim, há sotaque diferente na fala do português. Se dentro do seu país e da sua língua nativa, você vai encontrar formas diferentes de pronunciar palavras, porque na sua segunda, terceira, quarta língua você não teria um sotaque também. E eu não estou falando de você escolher um lugar em específico de tal país que você vai falar do jeito que eles falam. Eu estou falando do seu sotaque enquanto falante de uma segunda, terceira ou quarta língua, que não quer dizer falar como um nativo. Isso é todo um outro vídeo e já vou deixar claro aqui que odeio essa propaganda do falar como um nativo. Mas, qual é o ponto? O ponto é que, enquanto você está aprendendo um novo idioma, se preocupar em ter um sotaque parecido, similar ao sotaque de um nativo daquela língua, vai apenas atrapalhar a sua jornada de chegar até a fluência. Ao invés de você estar se preocupando em agregar vocabulário, entender as funções da língua, aprender a se comunicar e encontrar um ponto de equilíbrio da fala, da escuta, da leitura e da escrita para que você consiga usar eficazmente aquela língua. Eficazmente? Isso existe? Não sei. Mas ao invés de você estar buscando ser um comunicador naquela língua, você está buscando ser uma cópia de um possível nativo ideal falando aquela língua. Eu entendo muito a vontade de estar dentro de um padrão e logo ser aceito por esse padrão. Isso acontece em diversos aspectos da nossa sociedade e da nossa convivência, mas existem alguns pontos a serem levados em consideração. Por exemplo, é mais importante você falar de uma forma que as pessoas não se questionem sobre a sua nacionalidade, ou é mais importante você falar de uma forma em que você seja compreendido e sua mensagem seja entregue? É mais importante você se camuflar enquanto nativo ou agregar a conversa com os seus conhecimentos e suas vivências de outra cultura? É mais importante você ser aceito por uma comunidade como normal, como parte do padrão, por você falar como um nativo, ou você ser respeitado e aceito pela sua diversidade, pela sua outra nacionalidade e pela sua contribuição à pluralidade daquela comunidade. Um fato para se levar em consideração em relação ao seu sotaque é que o que importa não é como você soa ao falar inglês. Nesse caso, estamos falando de uma situação onde você é fluente e compreendido, apesar do seu sotaque. O fato de que você tem um sotaque a falar inglês, ou seja, o fato de que você tem o inglês como uma língua estrangeira a mais no seu repertório, significa que você é uma pessoa com a habilidade de se comunicar e criar laços em mais de uma língua. Você é uma pessoa que trabalhou e se esforçou para conseguir se comunicar
em mais uma língua além da sua nativa ou qualquer outra que você já saiba. Não deixe o medo de ser julgado por estar fora do padrão, por ser diferente do padrão nativo, te impedir de perceber que você é uma pessoa extraordinária. Você é uma pessoa que está fora do comum. É uma pessoa que conseguiu, através dos seus esforços, se comunicar, criar laços e conseguir acessar informações em mais de uma língua. Se você está sendo julgado por um nativo por causa do seu sotaque, primeiro de tudo, escanteie essa pessoa. Você não precisa lidar com esse tipo de pessoa. Segundo, muito provavelmente essa pessoa que está te julgando por causa do seu sotaque numa segunda língua, muito provavelmente essa pessoa não tem uma segunda língua e está se achando superior porque nasceu num país que fala inglês. E ele fala inglês. Enquanto você fala inglês, não tendo nascido num país de língua inglesa. Entende? E terceiro, seu sotaque é parte da sua história, é parte do seu conhecimento e é parte de toda a diversidade que você pode agregar das suas vivências, da sua cultura nativa. Também é algo para se levar em consideração em relação a falantes estrangeiros do português, ou seja, pessoas que estão aprendendo português brasileiro. Se para você não é confortável ser taxado como estrangeiro, ou como o outro, ou como diferente, por causa do seu sotaque, talvez, só talvez, você deveria repensar antes de apontar o sotaque de um estrangeiro falando português. Muito provavelmente eles estão passando pela mesma situação que você está passando e o seu complexo com o sotaque e o que isso pode significar numa interação com o nativo. Que tal normalizar a ideia de que sotaque vai sempre existir, seja na sua língua nativa, seja numa língua estrangeira, e tá tudo bem. Como nordestina, eu sei pessoalmente que eu não aceito, não sinto como elogio quando tô falando inglês e uma pessoa de outras regiões me diz: nem parece que você é nordestina. Não é um elogio. Então, pessoalmente, eu tento não apontar sotaques em relação a falantes de outras línguas ou em relação a falantes de outras regiões, porque eu sei que quando me apontam como superior, porque no meu inglês eu não sou nordestina, não é legal. Alright, I think that's it. Eu espero que tenha feito sentido para você e que você entenda agora que o seu sotaque não é uma coisa ruim. And I'll see you in my next video. Bye!